A aposentadoria com pedágio de 50%. É a regra que para muita gente vai permitir se aposentar no menor prazo possível. E você vai entender tudo exatamente nesse vídeo. Quais são os requisitos, o que você precisa fazer para se aposentar por ela agora em 2024, quais são os valores, como é que você vai calcular. Inclusive eu trago aqui algumas simulações para você entender melhor tudo que eu vou falar. Então fica de olho nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. E esse resumo aqui, todas as informações que eu vou trazer, você também encontra lá no meu site. É só clicar no link que está aqui na descrição, você vai lá até no meu site, você já cai diretamente na página do artigo dessa aposentadoria, e aí você desce e procura lá a parte do resumo. Depois é só clicar nessa imagem e clicar para fazer o download e baixar. Inclusive nesse artigo você encontra todas as informações que eu vou te falar aqui e muito mais. E lá você pode ler todas as informações e até mais com muita calma e no seu tempo. Então vamos direto para os requisitos, que eu sei que é isso que você quer. Se você é homem, você vai precisar ter até 13 de novembro de 2019, que é quando veio a reforma da Previdência, no mínimo 33 anos de contribuição. Depois você vai precisar completar 35 anos de contribuição e o pedágio dessa regra é de 50% entre o tempo de contribuição que você tinha quando a reforma da Previdência veio e 35. Ou seja, se você tinha 33 anos de contribuição, faltavam 2 anos para 35. Então seu pedágio é de 1 ano de contribuição. Para as mulheres, a questão é muito semelhante. Só que ao invés de ter que ter, lá na data da reforma da Previdência, 13 de 11 de 2019, 33 anos de contribuição, as mulheres precisam ter 28 anos de contribuição. Depois de ter esses 28 anos de contribuição, a mulher vai precisar completar 30 anos de contribuição e o pedágio dela também é de 50% entre o tempo que ela tinha na data da reforma e o tempo que faltava para completar 30 anos de contribuição. Então, se ela tinha aí também 28 anos de contribuição, faltavam 2 anos para completar 30 e por isso o pedágio dela é de 1 ano, que é metade do tempo que faltava. E eu não sei se você percebeu uma coisa muito interessante nessa regra, mas diferente das outras, aqui não tem pedido de idade mínima, ou seja, você pode se aposentar com qualquer idade desde que você cumpra os requisitos de contribuição. Inclusive, esse requisito de ter um tempo de contribuição mínimo na data da reforma, aqui é um requisito que exclui. Porque ou você tem e pode utilizar a regra do pedágio 50%, ou você não tem e não pode utilizar essa regra, independente do tempo de contribuição que você tenha hoje. Você tem que ter no mínimo aqueles valores, 33 anos para os homens e 28 anos de contribuição para as mulheres, na data da reforma da Previdência. Vou trazer aqui para vocês agora algumas simulações para vocês poderem entender qual o pedágio corretamente calculado, e aí vai ficar muito mais fácil de entender. Eu vou trazer essas simulações tanto para homens quanto mulheres, e todas essas informações estão lá no artigo que eu já te mencionei. Vamos lá, um homem que tinha 33 anos de contribuição lá na data da reforma, faltavam quantos anos para completar 35? 2 anos. Por isso, o pedágio dele é de 1 ano. Se, nesse caso, ao invés de ter 33 anos de contribuição, ele tivesse 34, como faltava só 1 ano para completar os 35, o pedágio dele é de 6 meses. Sim, o pedágio também pode ser medido em meses, tá? Não necessariamente só anos, pode ser medido em meses. Uma mulher, por exemplo, que estava ali com 29 anos de contribuição, ela precisava também só de 1 ano para se aposentar, né? Para ali cumprir os 30 anos de contribuição. E por isso, o pedágio dela também é de 50% desse tempo que faltava, e por faltar 1 ano, metade disso são 6 meses. Por isso, o pedágio dela vai ser de 6 meses. Agora, se essa mulher tivesse, por exemplo, 28 anos de contribuição e 2 meses na data da reforma, qual o pedágio dela? Nesse caso, você viu que é um pouquinho quebrado, porque tem uns meses, mas isso não faz diferença, dá para calcular o pedágio do mesmo jeito. Nesse caso, faltava 1 ano e 10 meses de contribuição para atingir ali os 30. Então, nesse caso, 1 ano e 10 meses significam 22 meses de contribuição. Metade de 22 meses, já que o pedágio é de 50%, são 11 meses. Por isso, o pedágio dela são de 11 meses de contribuição. Agora vamos para uma parte muito importante. Qual o valor da aposentadoria com pedágio de 50% e como você faz para calcular? Para saber o valor da sua aposentadoria aqui, você tem que fazer uma média de todos os seus salários de contribuição, todas as suas remunerações, todos os seus salários desde julho de 1994. Você faz a atualização monetária desses valores e obtém uma média aritmética simples. Ali você soma todos esses valores e divide pela quantidade deles. Depois você multiplica esse valor pelo fator previdenciário. Você fala, nossa, o que é o fator previdenciário? Eu já tinha ouvido falar sobre isso no passado. E ele continua existindo esse ano na regra do pedágio de 50%. O fator previdenciário é basicamente uma equação que considera a sua idade atual, o seu tempo de contribuição e a sua expectativa de vida com base naquela definida pelo IBGE. Então, basicamente, quanto mais novo você é, com menos tempo de contribuição, pior será o seu fator previdenciário. E quanto mais idade você tem, com mais tempo de contribuição, maior é o seu fator previdenciário. Em regra, o fator previdenciário é um redutor, porque ele sempre vai reduzir o valor da sua aposentadoria. Ao invés de receber o valor inteiro da sua média, ele sempre vai reduzir. E agora você pode se perguntar, nossa, qual será que é o meu fator previdenciário? Não se preocupe, a melhor forma de descobrir isso é com uma
calculadora online. E lá nesse artigo que eu já te falei que ela tá lá no meu site, que eu te explico tudo, a calculadora já tá lá. Você só precisa entrar, inserir as suas informações, sua idade atual, seu tempo de contribuição e você já vai obter todas as informações corretas. Então clica no link, vai na calculadora e você vai descobrir exatamente qual o seu fator previdenciário. Mas para não te deixar no escuro, sem saber nada, sem ter uma noção, eu trouxe algumas simulações para você entender. Um homem com 50 anos de idade, agora em 2024, e 25 anos de contribuição, vai ter um fator previdenciário de 0,4061. Se esse homem, por exemplo, tiver 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, o fator previdenciário dele seria de 0,8464. Aí você pega aquela média e multiplica por esse valor, que aí você tem o valor da aposentadoria por idade. No caso das mulheres é exatamente a mesma coisa, e eu também trouxe algumas simulações. Uma mulher com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição tem um fator previdenciário de 0,4921. Se essa mulher tivesse, por exemplo, 50 anos de idade e 30 anos de contribuição, o fator previdenciário dela seria de 0,8464. Para descobrir o seu, é só clicar na calculadora, insere as informações e você vai descobrir exatamente qual o seu valor previdenciário. Para deixar tudo ainda mais claro, eu trouxe para você uma simulação aqui do Márcio. Nesse exemplo, eu vou trazer aqui para vocês tudo. O valor dele desde o começo, calcular os requisitos, quanto tempo de pedágio e qual vai ser o valor dele. Então confere comigo. Olha só, o Márcio, lá na data da reforma da Previdência, tinha 33 anos de contribuição e por isso ele pode usar o pedágio de 50%, já que ele tinha o mínimo necessário para poder utilizar essa regra. Ele completou os 35 anos de contribuição e o pedágio de um ano, né? Já que ele tinha 33 anos, para completar 35 anos faltavam 2 anos e 50% disso é um ano. Então ele completou os 35 anos de contribuição da regra em 31 de janeiro de 2024. Agora, em 2024, o Márcio tem 58 anos de idade e 36 anos de contribuição. Por isso, o fator previdenciário dele é de 0,8033. Vamos supor aqui que a média do Márcio era de R$5.000. Então agora a gente vai multiplicar a média dele pelo fator previdenciário que a gente acabou de descobrir. Por isso, o valor da aposentadoria do Márcio é de R$ 4.016,50. Você viu como o fator previdenciário reduz o valor da aposentadoria? Porque a média dele era de 5.000, mas no final ele só vai receber 4, em razão do fator previdenciário. Uma das formas dele receber R$5.000, né, que seria 100% da média, seria com a aposentadoria com pedágio de 100%, que é outra regra que eu falo aqui no canal. Vou deixar o link aqui se você quiser assistir, mas é uma regra bem interessante porque ela te paga tudo. Só que tem uma questão, ela te cobra o dobro do pedágio dessa aqui. Lá você encontra todas as informações. Lá no artigo eu tenho um outro exemplo, que é o exemplo da Nardir, que é uma mulher, para você entender essa simulação como funciona com uma mulher. Agora você deve estar me perguntando, será que eu me aposento pela regra do pedágio de 50% ou será que eu uso a regra do pedágio de 100% para receber tudo? E eu vou te trazer algumas informações aqui para você entender melhor. Aqui, na regra do pedágio de 50%, não tem idade mínima, você pode se aposentar com qualquer idade, desde que você cumpra os requisitos. Só que tem uma questão muito importante aqui, que é um limitador. Só pode utilizar essa regra do pedágio de 50% quem já estava há 2 anos de se aposentar, até 2 anos. Ou seja, é uma regra que delimita bastante a quantidade de pessoas que pode utilizar. Já no caso do pedágio 100%, isso não ocorre. Por quê? Lá na regra do pedágio 100%, qualquer pessoa pode utilizar a regra, desde que ela já tenha feito no mínimo uma contribuição por INSS antes da entrada da reforma da Previdência. Até porque se ela não fez, ela não ia estar nem considerando essa regra aqui que pede aí seus 30, 35 anos de contribuição. Então vamos considerar aqui que todo mundo que poderia estar se aposentando hoje, em 2024, pode utilizar a regra do pedágio de 50%, desde que você cumpra os requisitos. Só que qual o problema lá? Lá, aquela regra pede idade mínima tanto para os homens quanto para as mulheres e também pede o dobro do pedágio. Então, em alguns casos, por exemplo, aqui nas simulações que a gente viu, alguém que estava 2 anos de se aposentar, precisa aqui no pedágio de 50% cumprir um pedágio de 1 ano. Lá o pedágio é também de 2 anos, porque é exatamente o tempo que faltava para se aposentar. Para muitas pessoas, esse pedágio vai ser muito grande e vai tornar a aposentadoria pela regra do pedágio 100% inviável, porque você vai ter que trabalhar por muitos anos a mais só para conseguir utilizar a regra. Então é uma balança que você tem que equalizar. Será que vale a pena, se você puder, utilizar o pedágio de 50% e se aposentar mais cedo recebendo menos, porque é uma outra questão, né? O pedágio de 50% paga menos, já que ele tem incidência do fator previdenciário, ou espero, contribuo por mais tempo e usa a regra do pedágio de 100% que vai pagar 100% da média, que é o máximo que você pode receber. Para ter essa resposta é só fazendo o planejamento previdenciário, porque no planejamento previdenciário o advogado vai pegar toda a situação, todo o seu histórico de contribuição, sua idade, vai entender qual a situação atual, vai fazer simulações para o futuro das regras, dos valores, se vale a pena ficar alguns anos sem se aposentar para poder pegar uma regra que te paga mais e se vai valer a pena escolher qual caminho
caminho para você. Então por isso, conversa com o advogado previdenciário que ele vai poder te guiar no melhor caminho. Em resumo, a aposentadoria com pedágio de 50% é uma regra que vale muito a pena para quem pode usar e quer se aposentar da forma mais rápida possível, ainda que recebendo menos, mas é uma regra muito interessante e vale muito a pena se analisar no seu caso, se é a sua situação e se você pode utilizar. Então conversa com o advogado para ver se vale a pena no seu caso. E lembrando, todas as informações que eu trouxe aqui para você e muito mais você encontra disponíveis lá no meu artigo, lá no site você pode encontrar, é só clicar aqui no link que fica aqui embaixo, ou na descrição ou no comentário fixado. Se eu te ajudei com esse vídeo, eu vou pedir para clicar no botão de like e se inscrever, porque isso mostra para o YouTube que meu conteúdo é relevante e ele vai mostrar cada vez mais para outras pessoas que, como você, estavam por aqui procurando informações sobre o pedágio de 50%. E isso pode ajudar demais elas. Então clica no botão de like e no botão de se inscrever. E se você é o seu pai, você conhece a sua avó ou algum amigo, algum conhecido que está pensando em se aposentar e não sabe exatamente se cabe, se consegue se aposentar pelo pedágio de 50%, se é uma regra interessante ou não para essa pessoa, clica no botão de compartilhar e depois no ícone de WhatsApp envia para essa pessoa, porque esse vídeo vai ajudar demais, já que aqui eu trago todos os esclarecimentos necessários para ela poder entender. Eu agradeço pelo seu tempo, até a próxima.